Estamos trabalhando os milagres, as curas de Jesus, né? Finalizando a semana de oração, que tem como tema cura, milagres e libertação por Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre o cego de Jericó. E quem está conosco é a irmã Adriana Freire, e ela vai passar para nós essa experiência maravilhosa de cura. Irmã Adriana Freire, bom dia. Bom dia, irmã Alexandra, bom dia a todos. Me Bom ouvem dia. bem? Bom dia, graça e paz, feliz sábado. Bom dia. Bom dia, irmã Adriana. Feliz sábado. Feliz sábado a todos. Bom dia. Então, eu também sou muito grata Bom dia, porque irmã nós Adriana. chegamos ao final, né, da semana de oração e tenho certeza que todos nós tiramos lições de cada experiência, né, cada cura, cada milagre que foi citado aqui nessa semana de oração. Eu perdi apenas um dia, que foi na segunda-feira, porque eu estava em viagem, estava saindo exatamente no horário da reunião. Mas eu sou muito grata a Deus, porque Deus sempre nos ensina algo, né? Quando nós ouvimos, quando nós falamos, quando nós estudamos. E hoje nós temos também lições a aprender com a história do cego de Jericó, que se chamava Bartimeu. Está escrito no livro de Lucas, temos também registrado em Marcos, no capítulo 10, mas nós vamos basear aqui em Lucas, no capítulo 18, dos versos 35 ao 43. Então, aqui diz que aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse ele. Porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, quais lições nós podemos extrair dessa cura, desse milagre? A primeira lição, na verdade, que eu consigo enxergar aqui, é que aquele cego, ele aproveitou a oportunidade que ele tinha. Jesus estava passando ali em Jericó, né? Ele já estava saindo de Jericó para Jerusalém. Então, quando o cego ouviu, né, que era Jesus, apesar que ele não sabia que era a última vez, né, que Jesus estava passando ali, mas ele agarrou aquela oportunidade e ele foi lá, né, e falava em alta voz, clamando mesmo para que Jesus ouvisse ele. E aí, então, essa é uma lição. Será que nós estamos aproveitando a oportunidade que nós temos, o tempo de graça que nós temos, né, para tomar decisões, e tem que ser decisões rápidas, né? Porque o processo de salvação tem que ser um processo dinâmico, né? É um processo realmente que nós precisamos tomar a decisão hoje. Queremos ser salvos? Então, o que devemos fazer? Devemos clamar a Jesus, né? Como aquele cego fez. Então, ele agarrou essa oportunidade. E aí, o cego, ele viu com os olhos da fé, ele viu a Jesus. O cego de Jericó, ele estava ali sentado à beira do caminho, ele não conseguia ver com os olhos físicos, mas
a sua fé espiritual fez ele ver algo essencial ali. Então, ele teve aquela oportunidade de ter um encontro com Jesus. E ele reconheceu Jesus como o filho de Davi, o Messias prometido. Então, Bartimeu, ele se esforçou, além de sua cegueira física, e aí ele descobriu quem era Jesus. Então, isso também nos ensina a enxergar com os olhos da fé. Nós precisamos ter fé, nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Salvador. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às aflições, nós precisamos ter fé e confiar que o mesmo Deus que atendeu ali o cego de Jericó, ele também ouve os nossos clamores. E o cego, naquele dia, ele disse, né, realmente, ele usou esse clamor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a sua voz diz que ecoou nas ruas de Jericó. Isso nos ensina o quê? A importância da oração e da confissão da fé. Nós precisamos conversar com Deus, precisamos contar para Ele, né, o que realmente nós estamos passando. Mesmo quando nós enfrentamos obstáculos, nós precisamos clamar a Jesus com fé e Deus vai atender a nossa necessidade, porque Ele é um Deus de misericórdia. E Bartimeu, interessante também, que ele não se deixou calar, mesmo quando outros diziam para ele se calar, ele não se calou, ele continuou clamando. As vozes estavam ali ao seu redor. E isso nós também podemos tirar uma lição para nós, que quando muitas vezes nós estamos nos aproximando de Jesus, aí vem vozes, né, para a gente parar, para a gente não prosseguir, para a gente estacionar e não querer conhecer Jesus de perto, não querer ler a Bíblia. Então, muitas vozes ficam falando aos nossos ouvidos. Mas o que eu quero falar nessa madrugada é que quando essas vozes começarem a ecoar nos seus ouvidos, nos nossos ouvidos, nós devemos lembrar da experiência desse cego, né? O cego Bartimeu, que ele não se importou com as vozes à sua volta. Ele continuou clamando na certeza, na confiança que Jesus ia ouvi-lo. E o cego, ele falou e ele fez também algo. O cego, ele não hesitou. Ele declarou, né? Ele se declarou mesmo, né? E ele foi até Jesus. Aqui no livro de Lucas não relata, mas no livro de Marcos diz que ele lançou a capa, né? Ele lançou a capa e foi imediatamente ter com Jesus. Então, a capa, na verdade, daquele cego, era a única coisa que ele tinha. Mas interessante que quando Jesus falou com ele, ele simplesmente deixou a capa, né, e foi até Jesus. Então, muitas vezes, será que não tem algo que nos prende, que tem alguma coisa que está atrapalhando? Será que não tem algo que estamos nos apegando, que você está se apegando, que está atrapalhando você chegar até Jesus? Então, nessa manhã, Deus fala conosco, né? Que nós deixemos aquilo que está atrapalhando para que nós cheguemos até Jesus. Aquele cego, ele deixou o que ele tinha naquele momento, que era a capa. Então, nós devemos deixar de lado, né, o que nós temos, esvaziar o nosso coração, esvaziar o nosso eu para chegar até Jesus. E isso também nos ensina que a fé requer uma ação. Então, a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é
morta, aquele homem, ele teve fé e ele agiu. Então, nós precisamos também agir. Devemos estar interessados em abandonar aquilo que nos impede de chegar até Jesus. E Bartimeu, ele seguiu a Jesus no caminho, tornando assim discípulo de Jesus. Então, isso mostra também que quando nós encontramos Jesus, nós devemos seguir a Jesus com fé, com devoção, com gratidão no coração. Então, não basta apenas falar de Jesus, ter conhecimentos, mas nós precisamos seguir os passos do Mestre, seguir os passos de Jesus. Então, a história de Jericó, nós podemos extrair várias lições. E a primeira, como eu falei, né, que nós devemos aproveitar a oportunidade e também nós devemos aprender a ver como é o Messias, como é o Salvador, como é Jesus. E nós precisamos também aprender a clamar a Ele em oração, confiando na misericórdia de Deus. E também nós devemos agir com fé, abandonando, né, tudo aquilo que não agrada a Deus. E o meu sincero desejo é que nós possamos clamar a Deus em tempo de necessidade e agir com coragem, com determinação, né, em nossa jornada de fé. Nós estamos aqui numa jornada, né, de peregrinação. Então, nós precisamos estar conscientes, né, de que nós temos um Deus de milagres, um Deus que cura. Nessa semana, durante essa semana, 7 dias, nós estivemos aqui clamando a Deus por misericórdia. Foram muitos pedidos, né, no chat, no privado, pedidos por pessoas que estão aprisionadas, né, nas garras de Satanás, mas nós estamos clamando, precisamos ter fé e confiar que o mesmo Deus que curou o cego, ele pode também curar a todos nós e curar aquelas pessoas que estão mais necessitadas. Jesus, ele pode sim tirar as escamas, né, dos nossos olhos para que nós possamos enxergar verdadeiramente o poder de Deus. E porque é interessante que os ouvidos de Deus, eles não estão encolhidos, eles não estão encobertos, né, para que não possamos, para que ele não nos ouça. E a Bíblia diz isso, né, que Deus está sempre com os ouvidos atentos para nos ouvir. Então, Jesus, ele ouve o nosso clamor, assim como ele ouviu o clamor do cego de Jericó. E Jesus, ele não mudou, ele continua o mesmo. E interessante que o texto de Lucas diz que quando o cego chamou, Jesus parou. E esse mesmo Jesus que parou ali para ouvir o cego, ele também para quando nós falamos, quando nós clamamos. Todas as vezes que você clamar por socorro, clamar por misericórdia, saiba que os ouvidos de Jesus, eles estarão atentos e ele vai parar na sua vida como parou na vida de Bartimeu. E ele não vai apenas parar, mas ele vai se aproximar de nós. E ele vai fazer a mesma pergunta que ele fez a Bartimeu. O que queres que eu te faça? Naquele dia, Jesus perguntou para Bartimeu, o que queres que eu te faça? E ele também pergunta para nós do que você está precisando. Que bênção você está necessitando? E naquele dia, quando Jesus fez essa pergunta para o cego disse o quê? Que ele desejava tornar a ver. Então, isso quer dizer que aquele cego, algum dia ele enxergou,
ele não era um cego de nascença. A Bíblia relata outras curas que Jesus fez de outros cegos de nascença, mas não era o caso de Bartimeu. Ele não era um cego de nascença. E ele queria tornar a ver, né? Quem sabe ele queria voltar a trabalhar, ele não queria ficar ali à beira do caminho, né? Mendigando, mas ele queria ter uma vida normal. E ele pediu para Jesus. E Jesus se colocou à disposição para atender. Imediatamente, Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. E ali a gente pode perceber que não foi apenas uma cura física, mas foi também uma cura espiritual. E quantos de nós estamos precisando de uma cura espiritual? Precisando de uma cura física? Quantas pessoas estão clamando por socorro? E nós estamos aqui colocando diante do Senhor os nomes de várias pessoas que estão precisando de uma cura, da cura física. E interessante é que um detalhe bem interessante é que quando as pessoas disseram para Bartimeu, né, que ele deveria ter bom ânimo, porque o mestre chamava, então ele levantou rapidamente, ele não demorou. E isso, a gente fica até imaginando, né? Assim, a alegria que ele teve quando soube que Jesus ia atender a ele. Então ele levantou rapidamente, né, deu um salto. E então isso traz para nós também um aprendizado que nós não podemos demorar nas nossas decisões. A salvação chegou para mim, então eu tenho que tomar a decisão de aceitar essa salvação como presente de Deus e obedecer também e transmitir para outras pessoas o caminho da salvação. Então, precisamos tomar essa decisão, assim como muitas vezes em relação ao trabalho, aos estudos, em outras coisas pessoais, tomamos decisões rápidas do mesmo modo, da mesma forma, relacionado à salvação. Nós precisamos tomar uma decisão ao lado de Jesus, verdadeiramente. Nós não podemos ficar parados, procrastinando a vida inteira, né? Adiando as decisões, realmente tirando as arestas do nosso coração e fazendo uma limpeza por completo, né? Para que Jesus possa entrar. E o cego, ele fez aquilo ali. Então, esse foi o aprendizado que nós podemos, né, tirar nessa manhã. O horário já se esgotou. Então, hoje nós temos a oportunidade de nos colocarmos realmente nas mãos de Jesus e deixar que Ele nos ajude e que nós possamos nos desapegar das coisas que impedem, né, de seguir a Jesus. E esse é o meu sincero desejo e a minha oração nessa manhã, que ao finalizar essa semana de oração, ao finalizar essa reunião agora, que nós possamos ter a certeza que Jesus, ele está ao nosso lado, ele quer resolver nossos problemas, ele quer nos curar, ele quer nos dar a bênção, mas para isso nós precisamos aproveitar as oportunidades e precisamos confiar de verdade, não só por palavras, mas de coração, acreditar que Jesus é o mesmo Jesus que operou muitos milagres. Então, que Deus nos ajude, que possamos contemplar os milagres que Ele pode fazer em nossas vidas e em outras vidas, mesmo hoje em nossos dias. Que Deus nos abençoe para isso. Amém.